Então, retomando, boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 12 de julho de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart. Estamos aqui para dar continuidade às lives da Memória da Eletricidade. Olá, Adriana, você entrou. Vê se aparece para você solicitação para você. Agora eu acho que estou com isso. Agora foi. Então, muito obrigada, Adriana. Deixa eu só refazer aqui a apresentação, porque a gente acabou perdendo aqui. Então, boa tarde a todos, a todas. Hoje é dia 12 de julho de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart, estou dando continuidade aqui às lives da Memória da Eletricidade. E hoje a gente vai falar sobre mulheres em luta contra a Covid-19. E a nossa convidada, então, é aqui a Adriana Carvalho, que já está aqui com a gente, da ONU Mulheres. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, tá dando para ver bem? Tá sim. Então tá ótimo, deu certo. Eu não apareceu primeiro a solicitação, mas agora a gente entrou de novo e deu certo, que bom. Um prazer, boa tarde a todas e todos, uma alegria estar aqui com a Memória da Eletricidade, representando a ONU Mulheres, para contar um pouquinho mais para vocês sobre o trabalho da ONU Mulheres para o empoderamento das mulheres e meninas e igualdade de gênero. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, né? Uma honra estar com você aqui. E eu começo pedindo para você falar um pouquinho de você, assim, se apresentar um pouco, falar um pouco da sua formação, onde você estudou, o que você estudou, e um pouco da sua trajetória profissional até você chegar aqui na ONU Mulheres. Com o maior prazer. Então, tenho 49 anos, sou casada, tenho 2 filhas. Eu sou formada em economia, então nunca pensei que eu ia trabalhar na ONU Mulheres. Eu amava a mesa de operação quando eu entrei, né? Estava estudando, então assim, os meus sonhos eram outros. Depois eu trabalhei muitos anos numa empresa química, 17 anos, né? Nas áreas de marketing, de produto, de cadeia de suprimentos, né? E nesse momento tive contato um pouquinho com algumas empresas de energia, do setor elétrico, porque produção de produtos químicos é bastante intensiva em consumo de energia, né? Então foi assim o meu contato um pouquinho. E estou há 5 anos na ONU Mulheres, né? Entrei na ONU Mulheres Brasil para trabalhar com as empresas, para levar a nossa principal plataforma para as empresas, né? Que é a plataforma dos princípios de empoderamento das mulheres, das quais muitas empresas do setor elétrico fazem parte, né? Então é um setor que a gente vem convivendo bastante nos últimos 5 anos. E no começo desse ano eu assumi a responsabilidade para a América Latina, para 6 países onde a gente atua com empresas, com mulheres empreendedoras na ONU Mulheres, que é o programa Ganha-Ganha, Igualdade de Gênero significa bons negócios. Então vamos falar sobre eles. Mas antes de falar do ganha-ganha, eu queria perguntar para você apresentar mesmo, é porque muita gente não conhece, os próprios objetivos e a forma de atuação da ONU Mulheres e falar um pouquinho dos princípios de empoderamento das mulheres que você falou aí, criados pela organização junto com o Pacto Global. Você podia apresentar para a gente? Claro, com o maior prazer. Acho que vale até a pena falar um pouquinho da ONU antes de falar da ONU Mulheres, né? Quando eu não estava na ONU, a ONU parecia uma coisa meio distante para mim, não entendia muito como funciona. Então, do mesmo jeito que as empresas têm seus vários departamentos, né? Marketing, compras, recursos humanos, as Nações Unidas têm as suas várias agências, né? A mais famosa normalmente é a Unicef, que é a Agência das Nações Unidas para a Questão das Crianças, Unesco para Cultura e Educação, a Acnur para refugiados, né? E a ONU Mulheres é uma dessas agências que trabalha a questão das mulheres e meninas. A gente tem escritório em 100 países ao redor do mundo, né? E dentro da nossa atuação como ONU Mulheres, a gente tem algumas áreas, né? O enfrentamento da violência contra as mulheres, liderança e participação política, ajuda humanitária e o empoderamento econômico, que é a área que eu atuo, né? E quando a gente fala de empoderamento econômico, não dá para não falar com as empresas, não dá para falar com os empresários, com as empresárias e com as mulheres empreendedoras, é fundamental estar junto desse ecossistema. Então, para falar com as empresas, a gente tem essa plataforma, que são os princípios de empoderamento das mulheres, que é uma plataforma gratuita, é uma plataforma de orientação, que eu não entro na empresa dizendo, agora você tem que assumir essa cota, não, agora você tem que atingir isso, agora você tem que fazer isso, ou eu quero ver aí como que você está. É realmente uma plataforma de orientação. É claro que eu desafio as empresas, provoco as empresas, mas quem põe o ritmo da implementação é a própria empresa, né? E o princípio número 1 é a alta liderança tem que estar comprometida com o assunto. Se eu não tenho alta liderança
comprometida com o assunto, é muito difícil a gente fazer a empresa priorizar esse tipo de assunto. Depois, eu tenho que assegurar que todas as mulheres e os homens, com todas as suas dimensões, estão tendo as mesmas oportunidades, as mesmas chances de treinamento, as mesmas chances de serem promovidos, né? Que possam estar realmente nas áreas que eles quiserem. O princípio número 3, eu tenho que garantir saúde e segurança para todas essas pessoas. Um assunto que a gente tem falado muito aí desde que começou a crise, né? O número 4, como eu asseguro o desenvolvimento profissional das pessoas. Então, e daí é que a gente geralmente dá um foco para as mulheres, porque se as mulheres não estão em algumas áreas muito masculinas, e o setor aí de energia é bastante um exemplo disso, né? Um setor que contrata muita gente com formação técnica ou com carreira de engenharia, e infelizmente, embora as mulheres estudem mais que os homens no Brasil e em muitos países do mundo, quando eu olho carreiras de exatas, né, que a gente chama, elas ainda não estão na mesma proporção. Então, é um grande desafio levar uma mulher para estar lá num cabo de alta tensão, né? A gente tem pouquíssimas, mas ainda é um desafio grande. Então, eu preciso de treinamentos específicos para isso. Eu também preciso assegurar que eu estou tendo treinamentos para as mulheres chegarem nas altas posições, né? Então, esse é o princípio número 4. O princípio número 5 é como eu falo com a minha cadeia de valores. Ainda que eu seja uma empresa muito boa, perfeita, eu tenho uma enorme oportunidade de influenciar meus clientes, né, meus fornecedores. Então, eu estou exigindo que... Ai, perdão! Caiu aqui. Eu estou conversando com meus fornecedores, estou pedindo para que esse seja um assunto importante, né? Como que eu estou olhando? Como eu estou levando a pauta para meus clientes corporativos, né? Como que eu estou colocando a imagem das mulheres na minha comunicação, né? E eu brinco também que a gente adora quando a marca é ativista, mas não precisa ser uma marca ativista. Eu só quero que você assegure que você está escolhendo imagens que estão representando a nossa população, né? E todo mundo que faz parte dela. O número 6, como você influencia a sociedade, né? As empresas desse ramo têm muitas ações com comunidades onde elas atuam, né? Então, como que eu estou assegurando que as mulheres da comunidade, como eu estou contribuindo para a comunidade? E o número 7 eu tenho que medir. Se eu não meço, né? Se eu não sei quais são os meus problemas, eu não posso realmente ir para frente e saber o que eu tenho que fazer, né? E acho que alguém falou aqui de ativista, né? O que eu quis dizer, assim, é que eu tenho algumas marcas que pegam e falam, ah, não, eu quero aqui falar das meninas, do empoderamento das meninas, né? E a gente adora, como ONU Mulheres, quando abraça isso, mas eu posso ser uma marca fazendo comercial, por exemplo, vou pegar comercial de carro, vai? E eu sou uma marca que não quero falar das mulheres em especial, mas as mulheres dirigem carro, né? Eu dirijo carro e acho que muitas de vocês, né? A gente decide compra de carro, então eu gostaria que as propagandas de carro tivessem também mulheres dirigindo e não só mulheres no banco do lado, né? Então, quando eu falo que a marca tem que ter esse cuidado, é isso. Ela não precisa escolher falar necessariamente do empoderamento das mulheres, mas ela pode assegurar que a gente está ocupando muitos papéis que a gente realmente ocupa, né? E depois, no final, eu falo um pouquinho mais como vocês podem participar aí dos projetos da ONU Mulheres. Mas com isso, vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Mas deixa eu deixar as perguntas, senão a gente não se empolga aqui e não fala o que precisa. E você está falando, já vem várias questões para te fazer também aqui, mas vamos seguindo e aí a gente vai incorporando, inclusive, as várias perguntas que já estão chegando aqui para você. Você estava falando, isso que você acabou de falar são os princípios de empoderamento das mulheres, mas como que é especificamente o empoderamento, a ação na ideia do empoderamento econômico, que eu acho que é a base do programa Ganha-Ganha que você coordena, não é isso? É isso mesmo, né? Então a gente fala que empoderar as mulheres no geral e empoderar principalmente economicamente não é só a coisa certa a ser feita, é também a decisão mais inteligente para os negócios e para os países, né? Então a gente sabe que países, por exemplo, com menos diferença salarial, onde as mulheres estão com atividade econômica melhor, são países que crescem mais, que seu PIB está crescendo mais, tá? Então tem um impacto direto na economia. Se eu quero ser uma empresa competitiva no longo prazo, eu preciso mais do que nunca gerar inovação, gerenciar risco, né? Porque cada vez o mundo nos surpreende com coisas completamente inesperadas, como a crise que a gente está vivendo, né? E se a gente tem dentro da empresa um monte de gente que é igual, que só vê o mundo sobre o mesmo ângulo, com o mesmo óculos, com o mesmo olhar, né? A gente não vai ser capaz de enxergar soluções diferentes. Então, se eu quero realmente ter times que dão conta de inovar e gerenciar melhor os riscos, eu preciso de times com pessoas diferentes, mulheres, homens, negros, brancos, mais velhos, mais novos, pessoas com deficiência, né? É fundamental para a gente chegar
a olhares diferentes. Eu quero, por exemplo, falar com a consumidora e com o consumidor final. Se hoje as mulheres são 40% de chefes de família, se as mulheres decidem 2/3 das compras da maioria dos produtos e serviços, né? Se elas não estão na minha força de trabalho, como é que eu posso pensar soluções para falar com essa consumidora, com esse consumidor? Então, tudo isso é fundamental. E também você tem outras coisas que mostram, por exemplo, que países com menos desigualdade entre mulheres e homens são países mais democráticos, são países com mais instabilidade, menos violência. Então, tem uma série de razões pelas quais faz todo sentido que todo mundo lute pelo fim das desigualdades, que a gente realmente possa usufruir o nosso máximo, acesso à saúde, acesso à educação, a ser o que a gente tem vontade de ser. Adriana, o que você está dizendo, então, é que a diversidade e a equidade de gênero não é só uma questão de direitos humanos, mas ela é também vantajoso para empresas e para a economia de um país como um todo, né? Agora, é isso mesmo. Agora, como que a ONU Mulheres, o programa Ganha-Ganha especificamente, como que ele atua para contribuir, então, para esse empoderamento econômico da mulher? Objetivamente, como que funciona? A gente tem 3 grandes pilares, né? Então, o programa ele começou em 2018, ele termina no final desse ano, ele está em 6 países, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica e Uruguai, e a gente tem 3 pilares de atuação. O primeiro pilar é com as empresas, né? Então, como a gente tem cada vez mais empresas nesses 6 países dizendo, eu entendo que igualdade de gênero é bom para os negócios, além de ser o certo a ser feito, né? Eu me comprometo com isso e eu vou fazer a minha jornada, né? Eu não vou só assinar um papel, mas eu realmente vou olhar os meus números, a minha cultura e vou fazer a minha parte. Então, o programa usa para esse pilar a plataforma dos princípios de empoderamento das mulheres, tá? E ao longo desses 2 anos de implementação do programa, a gente triplicou o número de empresas nos 6 países, tá? E a gente conseguiu aí premiações e reconhecer o avanço das empresas. Mas a gente precisa de uma massa crítica ainda muito maior, porque no Brasil, por exemplo, a gente tem 350 empresas comprometidas com o assunto, mas nós somos um país de dimensão continental. 94% dos empregos estão nas pequenas e médias empresas, então a gente ainda precisa de muito mais empresas assumindo essa pauta. O segundo pilar do programa é a gente apoiar a capacitação e o acesso ao mercado para as mulheres empresárias empreendedoras, né? Então, eu tenho um empreendimento, meu empreendimento está crescendo na mesma proporção do que o empreendimento dos homens, eu estou conseguindo vender o que eu quero, eu estou conseguindo ser considerada, né? E daí, nesse pilar, a gente tem oferecido algumas capacitações específicas. Ontem mesmo a gente teve uma capacitação de marketing digital, porque agora na pandemia muitos empreendimentos estão tendo que sair da vida real, assim como todas nós, né? Da vida real para o live e assim por diante, né? Então, as mulheres empreendedoras também. A gente tem formação de financeira, tem uma série de coisas. E o último pilar é como a gente trabalha com o sistema financeiro, como a gente apoia realmente que mais mulheres empreendedoras tenham acesso a capital, né? A produtos financeiros, como a gente faz que os investidores que apostam na Bolsa de Valores olhem as empresas sobre a dimensão das mulheres, né? Hoje o Easy, que é Bovespa, agora não é mais Bovespa, é B3, né? Mas as empresas listadas na B3, as empresas listadas no Dow Jones, elas têm que colocar isso. E tem cada vez um número maior de investidores prestando atenção nisso, né? O Banco do Brasil mesmo, que é uma empresa signatária dos UEPs, criou há 1 ano e meio atrás um fundo de ações de empresas que são signatárias dos UEPs, né? Esse é um fundo que tem crescido muito, que a população, principalmente mais jovem, os investidores e as investidoras mais jovens, eles querem apoiar coisas que tenham causa. Então, eu quero investir numa empresa que dá lucro, claro, se eu estou botando meu dinheiro para aplicar, eu quero receber retorno. Mas muito melhor se, além de receber retorno, eu estou aplicando numa empresa que eu sei que tem uma responsabilidade social, ambiental, né, e que está gerando impactos positivos no planeta. Então, esses são os 3 pilares. E para cada um deles, a gente tem indicadores. Adriana, se a gente pensa, falando agora especificamente da pandemia que estamos vivendo, nesse contexto do isolamento social, a sobrecarga para aquelas mulheres que estão em isolamento, né, a reclamação ou o diagnóstico constante é de uma sobrecarga de trabalho e de um aumento significativo de responsabilidades, né? Que a mulher tem, ao home office, tem que se somar tarefas domésticas, cuidado de filhos quando tem filhos, às vezes cuidado de pais idosos, enfim, é um aumento de carga
de trabalho e, como eu disse, de responsabilidade muito grande. Como a ONU Mulheres, né, que ações ela tem promovido nesse contexto da Covid-19 para eliminar essas desigualdades de gênero no ambiente familiar? Então, a gente tem, a semana que vem mesmo deve entrar uma campanha no ar, né? Mas a primeira coisa que a gente fez logo que a pandemia começou no mês de abril, e esse relatório está no nosso site, vocês entrarem lá, onumulheres.org, vocês vão ver, é o Covid e as mulheres, tá? Então, como que a gente analisa a crise para as mulheres. E agora, primeiro, eu vou me concentrar nesse ponto, tá? Então, quando eu penso nas mulheres, acho que a gente tem dois grandes grupos aí. As mulheres que estão no front da crise, que não puderam estar em home office, né? Quando eu penso no setor da saúde, 70% dos profissionais do setor da saúde são mulheres, né? E essas são mulheres enfermeiras, né? Que estão ali, elas não têm escolha, elas têm que estar ali. E temos muitas outras mulheres, né? Que estamos realmente dentro de casa, ou trabalhando de casa, ou muitas vezes sem renda, né? Porque eventualmente, se eu estava numa atividade informal, eu fui dispensado, eu estou sem renda. Então, acho que a gente vai ter sempre várias mulheres, mas vamos pensar numa mulher parecida comigo, que realmente trabalhava direto, que tinha uma pessoa que trabalhava na sua casa que dava conta do cuidado nesse cenário de pandemia, eu vou para casa, eu passo a ter que fazer o meu trabalho de casa e eu também começo a ter um monte de atividade que eu não tinha, né? Eu tenho filhos, para quem tem filhos que estão em casa, que estão estudando desde casa, eu não estou tendo a pessoa que trabalhava comigo que está passando, limpando, então tem que dar uma geral na casa, por mais que a roupa agora é legging e pijama, mas a gente também tem que lavar o legging e o pijama, não tem jeito. Não pode Contar contar com com uma nenhuma rede de rede de apoio, né? Não tem mais como chamar, né? Porque a gente está proibido de receber as pessoas em casa, né? Então, eu também falo que é uma grande oportunidade, porque eu acho que tem muitas pessoas que nunca se deram conta de como uma casa é arrumada, né? Então, muitos homens aí em posições altas estão vendo como a sua casa funciona, porque estão trancados dentro de casa, né? Então, mais do que nunca, a sobrecarga do cuidado, que já era uma sobrecarga muito grande para as mulheres, ficou ainda maior nessa situação de escolas não funcionando, né? De você ter que dar conta de tudo. Então, a gente vê com muita preocupação, né? Eu vejo muito relato de pessoas que estão completamente exaustas, exauridas, né? E claro que são muitas realidades, né? Eu também posso pensar, vamos pensar numa trabalhadora doméstica, né? Preferencialmente não está tendo que ir trabalhar e pode estar recebendo, mas algumas eventualmente estão numa situação que estão indo, né? E se eu não estou indo e eu era uma diarista, eu estou sem salário, né? E se eu estou indo, se eu tenho filhos, né? Com quem vai ficar o meu filho, né? Então, são outras demandas também igualmente importantes, né? Então, a gente vê com muita preocupação e daí, real, o que a gente está fazendo é chamar atenção e realmente orientar que a resposta da crise tem que ter as mulheres no comitê de crise, para que elas possam ajudar, sejam as empresas, sejam os governos, a pensar nas soluções. Porque nessas coisas que a gente nunca previu, a gente não tem uma solução fácil, né? Porque a gente precisa do isolamento social, a gente precisa de uma série de cuidados, mas a gente precisa pensar em conjunto, né? Então, para as empresas, a gente tem falado muito. Como que vocês conseguem olhar que a carga, o tempo disponível que eu tenho para o trabalho provavelmente está menor do que o tempo que eu costumava ter, né? Se agora eu vou pensar em como as pessoas vão voltar para o trabalho, como eu vou levar em consideração quem que não tem como deixar seus filhos, né? E assim por diante. Então, não tem uma receita de bolo, uma solução simples, mas acho que tem muitos caminhos possíveis, sim, eles são fundamentais. Então, ainda sobre, né, tocando essa mesma questão, a gente pode falar da violência contra a mulher, né? Porque o Brasil ocupou o 5º lugar no ranking de violência né, mulher. Que tipos de políticas públicas, ações da sociedade civil são pensadas para reverter esse quadro dentro do contexto da ONU Mulheres? Como as empresas podem atuar para combater desde o assédio, a apoiar funcionárias que são vítimas de violência, já antes, né, não estou falando só do contexto da Covid, mas anteriormente, e como a gente pensar que nesse contexto essa situação se torna ainda muito dramática, né? A gente sabe que no contexto de isolamento, muitas mulheres estão em condições muito dramáticas de vulnerabilidade em relação a relacionamentos abusivos, a violência física.
É isso mesmo. Então, como você bem descreveu, não é um problema que começou agora, né? É um problema feio que a gente já tem há bastante tempo. O Brasil aí é o 5º colocado no ranking. Esse é um ranking que a gente queria estar lá embaixo, né? Agora, na pandemia, no Brasil, na França, no Canadá, nos Estados Unidos e em todos os países, o índice de violência contra as mulheres domésticas cresceu de 30% a 50%. Então, é um crescimento absurdo, né? Então, se eu já vivia uma situação complicada com o agressor, agora, esse agressor está o tempo todo em casa, eu estou o tempo todo em casa, a gente não pode nem se esconder para falar no telefone, né? Então, como que eu realmente enfrento? E se as pessoas já tinham problemas que levavam elas à agressão, esses problemas só tendem a ficar mais intensos com a falta de trabalho, com o isolamento e com tudo isso, né? Então, coisas bastante concretas. A gente já vem trabalhando com as empresas, tanto o tópico do que a empresa pode fazer para apoiar funcionárias vítimas de violência doméstica, como combater o assédio sexual e moral, né? Porque é uma hipocrisia eu falar, eu te ajudo com o seu problema de casa, mas aqui dentro do ambiente de trabalho pode tudo, né? Não é verdade. Então, esses são problemas complexos, que não têm uma solução simples ou um único caminho, tá? Então, mas de cara, para a questão das mulheres vítimas de violência doméstica, as empresas podem ter canais de apoio, podem levar informação, podem fazer campanhas de conscientização, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem onde procurar, né? A pessoa não se dá nem conta, porque a violência física ela é mais fácil de eu detectar, né? Se eu apanhei. Mas a violência moral, onde eu vou falando todo dia que você é burra, que você não presta para nada, que você não vai conseguir ser nada, que você não vai ter vida sem a minha pessoa, né? Algumas outras são muito mais difíceis porque muitas vezes eu falo, não, a culpa é minha, vai ver que eu estou fazendo errado mesmo, eu que estou provocando, né? Então, não é uma construção fácil de eu reconhecer que eu preciso de ajuda e que eu preciso sair. Então, a gente precisa falar do assunto, as empresas têm que preparar tanto os seus gestores e gestoras, como o seu canal de saúde, né? Então, tem muitas cartilhas, se vocês entrarem no nosso site mesmo, tem uma história em quadrinhos, feita há alguns anos já, 3 anos pela Carol Rossetti, que são um grupo de 5 amigas conversando, né? Então, você pôr uma ideia muito prática. Eu posso imprimir, eu posso mandar esse PDF para minhas funcionárias, posso deixar ali no posto de saúde esse tipo de material e a pessoa que entra no posto de saúde por qualquer razão dentro do ambiente de trabalho pode ter acesso, né? Como que eu preparo eventualmente o meu departamento de recursos humanos para receber esse tipo de pedido de apoio, né? Eu posso contratar, por exemplo, tem várias empresas que têm um programa que se chama assistência a funcionário e funcionário, que eu dou um canal confidencial externo que você pode ligar para apoio psicológico, apoio financeiro, apoio jurídico, né? Então tem muitas empresas que têm esse tipo de programa. Eu posso inserir nesse programa também esse canal confidencial para quem está sofrendo violência acessar e ter o apoio, né? Eu posso, vamos supor, eu tenho fábrica no Rio de Janeiro, na Baixada, né? Então, eu vou ali e identifico qual que é os grupos de apoio que existem aqui. Se eu tiver alguém, qual que é a delegacia que a pessoa deve procurar, né? Porque também não é só um problema de ir na delegacia, mas quais que são os outros serviços de saúde, de apoio, né, que aquela mulher pode procurar. Então, ter essa inteligência do local onde a gente atua para poder trazer essa inteligência para as mulheres é fundamental. Mas do mesmo jeito que a empresa tem mulheres que sofrem violência doméstica, eu tenho homens que praticam a violência, né? Então, é muito importante essa conscientização, a gente falar do assunto e falar que não é aceitável. E eu acho que no setor da indústria, normalmente quando você fala de acidente na indústria, você tem uma pirâmide muito famosa que você fala, para cada morte que eu tenho um monte de desvios que eu não fui capaz de detectar que levou àquela morte, né? Então, o mesmo se aplica para a questão da violência. Tem um monte de comportamento que a gente passa batido e vai permitindo, e são comportamentos que, de certa forma, estão falando isso é um problema que pode acontecer, e a gente precisa falar que isso não é aceitável, tá? E daí no papel do assédio sexual e moral é de novo uma coisa complexa, porque tem muitas coisas que a gente normalizou durante muito tempo, e tem uma linha tênue, porque eventualmente uma brincadeira que você fez comigo, eu posso me sentir confortável e não ter percebido, outra pessoa pode se ofender, né? Então as coisas não são assim tão fáceis de detectar 880, tem um caminho às vezes nebuloso, né? E tem muita coisa que a gente normalizou, né? Por exemplo, alguém chegar nas suas costas e fazer uma massagem nas suas costas foi coisa que muito tempo foi normal, né? Mas é uma invasão do meu corpo, eu não sou obrigada
a receber um carinho de massagem de alguém que eu não quero, né? Então, é fundamental a gente atuar na prevenção e na remediação. Então, tem que escrever o que não pode, tem que contar com suas novas regras do jogo. Ah, isso era normal até hoje. Hoje não é mais normal. E hoje realmente a empresa não vai mais tolerar. Então a gente precisa contar, porque senão a gente muda a regra do jogo e não conta, não é justo. Mas além disso, tem que trabalhar muito a questão da cultura, tem que trabalhar muito os comportamentos. Não é só ter canal de denúncia. E, claro, uma boa prática é ter um canal de denúncia externo, né? Que a gente não tem, a pessoa se sente confortável de ligar naquele canal. Mas mesmo sendo externo, muitas vezes a gente vê que as funcionárias e os funcionários não procuram, porque os homens também podem sofrer assédio, aquele canal, né? Porque as pessoas acham não vale a pena, não vai acontecer nada. Então, é toda uma dinâmica, é um processo. Adriana, ainda na questão da violência doméstica, alguém comentou aqui, acho que a Ana, que tem diminuído o número de denúncias de violência, o que é preocupante, né? Porque provavelmente muitas mulheres não estão conseguindo denunciar, né? Não estão conseguindo canais para fazer essa denúncia nesse momento, né? Então, acho que foi um comentário. E outra dica, acessem o canal do Instituto Avon. A Avon, que agora é parte da Natura, e a gente apoia, eles estão fazendo umas campanhas bem legais. Além do, claro, o número famoso é o Ligue 180, mas tem agora o WhatsApp, que as mulheres podem entrar, então entrem lá para olhar. Eu não me lembro o WhatsApp de cabeça, tá? Mas tem aí um monte de ajuda sendo criada, né? Então, a Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência Doméstica, que é uma iniciativa da Avon, do Instituto Avon e da ONU Mulheres, que começou em agosto do ano passado, já tem mais de 100 empresas juntos trabalhando esse ponto especial. Essas empresas são signatárias dos princípios, né? Mas a gente tem produzido uma série de materiais, tá? Então, as empresas podem se unir a essas campanhas. Então, sigam sempre o site da ONU Mulheres, sigam também o site de lugares como o Instituto Avon, para vocês poderem acompanhar realmente e terem o máximo de informação possível. Lá no Instituto Avon mesmo tem várias cartilhas pequenas que vocês podem usar, que são todos materiais públicos disponíveis. Então, ótimo. Adriano, falar sobre mulheres não dá para não falar sobre interseccionalidade, né? E aí eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre como que uma mulher pensa a questão do racismo. Alguém botou aqui no comentário também sobre a questão da mulher indígena, e como que se pensa, no caso específico da pandemia, a questão das mulheres que estão em condições de vulnerabilidade. Adriana? Perfeito, não, como você falou, interseccionalidade... Oi, estou aqui, estão me ouvindo? Estamos. Perfeito, então a interseccionalidade é chave, tá? As mulheres negras, as mulheres indígenas estão no centro da agenda da ONU Mulheres nos vários países, né? Então, daqui a pouco eu até explico algumas coisas especiais que a gente tem, mas a gente tem que olhar o tempo todo. Eu só falo mulheres no plural, porque mulheres somos muitas e temos muitas características, e temos que lembrar o tempo todo. Tem uma frase muito famosa que eu repito sempre, quem já me ouviu falar provavelmente já viu, que eu escutei uma vez da Jurema Werneck, que é: toda vez que eu faço um recorte, eu termino com as pessoas mais fortes dentro daquele recorte. Então, quando eu só falo de mulheres, normalmente eu fico com as mulheres brancas, de bom nível socioeconômico, né, heterossexuais. Se eu só falo da comunidade LGBTQI a mais, eu normalmente fico com homens gays, brancos, de bom nível sociocultural, né? Quando eu só falo da questão racial, muitas vezes eu tenho mais homens com visibilidade do que mulheres. Então, eu preciso o tempo todo fazer o recorte, né? E no Brasil, um país que fala que 54% da população se autodeclara negra, né, que é a soma de pretos e pardos, a gente precisa ter essa interseccionalidade. E daí, por exemplo, a gente tem visto aí alguns números do Covid indicando que a população negra tem aí uma taxa de mortalidade maior, né? A gente está vendo que a população indígena no nosso país, que é um percentual muito pequeno, mas que está em extrema situação de vulnerabilidade, né, tem sido bastante atingida, né? Então está sem muitas vezes receber produtos, alimentos, está precisando de muito, muito, muito apoio, né? Então a gente tem um projeto já antigo na ONU Mulheres, que é a Vozes das Mulheres Indígenas, onde a gente acompanha mulheres de muitas comunidades, está sempre muito perto delas, e a gente está vendo que agora na pandemia estão precisando de muito, muito apoio, né? Precisam se unir para ter sua voz reconhecida, porque são muitas vezes esquecidas. Mas as mulheres negras, igualmente,
quando a gente vai lá, salário médio, enquanto um homem branco ganha X, uma mulher negra ganha 40% daquele X, né? Então, a gente vê muitas questões complicadas. A gente tem um grupo na ONU Mulheres que é Mulheres Negras por um Planeta 50-50, né? Várias das nossas defensoras, né, são mulheres negras. A Thaís Araújo mesmo é uma delas, que tem feito aí lives com a gente incríveis, tem falado com muita propriedade do assunto. Eu recomendo muito vocês acompanharem. E para as empresas é isso. No Brasil, a gente tem que ter os dois indicadores, o indicador de gênero, mas o indicador também racial, né, e de cor. Então, a minha empresa não tem mulheres, qual o percentual? Qual o percentual de mulheres negras dentro dessas mulheres? Porque se temos poucas mulheres negras, muitas vezes temos menos ainda nessas grandes empresas. Adriana, eu pediria para você falar, tem muitas perguntas aqui, Eu estou live vendo aqui das práticas não efetivas, muito movimentos. Eu brinco, né, que a gente gosta de hashtag, mas muitas vezes menos hashtag e mais ação, né? Faça a sua parte nesse mundo que te toque. E, pois e qual seria o papel da liderança, né? Como que a liderança pode reafirmar a questão de diversidade, da inclusão, nesse contexto da pandemia mundial? Eu acho que, assim, primeiro a liderança tem que entender não só com a cabeça, mas com o coração também, tá? Porque esse é o tipo de coisa que eu tenho que fazer o que eu falo. Não dá para eu pregar uma coisa e no dia a dia eu ser uma calamidade, né? Claro que ninguém é perfeito, mesmo eu que estou na ONU Mulheres, que estudo o assunto, cometo meus erros também, né? Porque a gente foi educada num padrão machista, racista, que quando a gente está se reeducando o tempo todo, mas de vez em quando vem ato falho, né? Então, é fundamental. Então, a alta liderança, antes de mais nada, ela precisa entender de verdade do que a gente está falando e ela precisa ampliar a sua visão. Então, se eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência no meu redor, eu preciso conviver, eu preciso entender, né? Eu preciso conviver com as mulheres e as muitas mulheres, eu preciso conviver com mulheres negras e assim por diante, né? Então, assim, você precisa se educar. E tem jeitos simples de se educar. Posso ver filme, posso ler livro, né? Assim, posso conversar com as pessoas. Então, é isso, tem que se educar. Tem que entender de verdade esse business case que eu apresentei, né? Que não é só uma questão de direitos humanos, é uma questão de negócios. Então, assim, tem que entender. Mas o que eu percebo é que quando a pessoa se sente desconfortável com esse assunto, ela cria muitas justificativas para dizer que o número não está bom, que isso não é verdade, né? Então, você vê realmente que a dificuldade em aceitar o assunto muitas vezes é grande, tá? Então, às vezes não é só com números, né? Às vezes a gente precisa conquistar o coração dessas pessoas. E a alta liderança tem que entender que não é assim, eu entendo que é importante, mas eu delego ali para o RH que cuide do assunto. Não, todo mundo na empresa tem que cuidar do assunto. O comitê executivo da empresa tem que acompanhar essa agenda, né? Não é eu assino uma carta, crio lá um grupo de mulheres para cuidar do assunto e nunca mais falo disso. Não, tem que ter alguns indicadores macros que uma vez a cada 6 meses esse comitê executivo olhe, né? Eu preciso assegurar que as pessoas vão ter tempo para trabalhar nessa pauta, vão ter recursos mínimos, né? Então a alta liderança tem um papel chave, assim, de entender, de fazer a sua própria jornada junto, e todos precisamos caminhar, mas assegurar que a empresa tem uma governança para o tema, né? Então não é só um assunto que fica ali num lugar só, é um assunto do RH, da operação, de todas as áreas, né? É um desafio, né? Com certeza. Adriana, ainda sobre o tema da liderança, né, nesse contexto da pandemia, a gente viu, é claramente observado como vários países liderados por mulheres, Alemanha, Nova Zelândia, Islândia, Tailândia, Finlândia, Dinamarca, são países que tiveram um bom tratamento, bom encaminhamento para a crise. Como que você percebe essa questão? Isso tem a ver com o estilo de liderança feminino, de liderança das mulheres? A que você atribui?
Olha, eu acho que a gente pode fazer uma correlação para além de ser uma mulher que é a número um naquele país, tá? Esses países que você citou são todos países que estão lá em cima no ranking de igualdade de gênero. São todos países onde muitos dos números estão diminuindo, né? Então, são países que estão nessa jornada há bastante tempo e que estão fazendo a sua parte e que estão melhorando, tá? O que eu acho que, mais do que simplesmente ser uma mulher no topo, são países que têm uma maior participação das mulheres na alta liderança política. Então, eu tenho times de pessoas que estão ali na condução do país mais diverso, que são capazes de olhar o assunto por outras perspectivas, né? E claro, por exemplo, se eu sou uma mulher que sei bem essa sobrecarga do trabalho do cuidado, me é muito mais fácil ser empática com esse assunto, né? Mas eu gosto de fugir um pouco disso. Tem um jeito da liderança feminina de ser, tem um jeito da liderança masculina, né? Temos muitos jeitos de liderança de mulheres e homens, né? O que eu acho que a liderança precisa cada vez mais é dessa combinação do cuidado, né? Tem um livro muito famoso do Adam Kahane que chama O Poder e o Amor, que ele fala que o poder sem o amor ele é destrutivo, mas o amor sem poder ele é melancólico, ele também não leva à ação. Então ele fala muito do equilíbrio dessas duas forças, e eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais. A gente precisa do cuidado, a gente precisa da empatia, mas a gente também precisa da assertividade, da praticidade, né? Então, essa combinativa, né? Então, é muito para mim é uma alegria ver países liderados por mulheres, né? Mas eu acho que seria simplista demais dizer que é só porque é liderado por uma mulher soluciona tudo. Não é tão simples assim, mas é um caminho e esses países têm feito esse caminho. Adriana, você citou aí um pouco antes as empresas do setor elétrico. Queria pedir para você falar um pouquinho como que você observa ao longo desses anos o desenvolvimento de trabalhos dessas empresas, como por exemplo a Eletrobras, Furnas e outras empresas do setor, no que tange a parceria justamente com os programas das Nações Unidas e a própria evolução dessas políticas de diversidade dentro dessas organizações. Olha, a gente viu um grande caminho aí de muitas dessas empresas, né? Não só nos últimos 5 anos que eu acompanho de perto, mas para além disso, né? Tem empresa que começou sua jornada em 2005, que já está nessa jornada aí há mais de 10 anos, tá? Então, eu acho que o fato da empresa reconhecer que essa é uma questão para a empresa já é um caminho muito importante, mas vamos pegar coisas práticas, assim. Eu vi empresa estender a licença maternidade e paternidade, né? Conseguir dar aí os 20 dias para homens, os 6 meses para as mulheres. Aliás, eu vi uma empresa recentemente, o ano passado, desse segmento, que ela já adotou, inclusive, um pouco além da legislação de empresa cidadã. Ela deu para os homens 30 dias, além dos 20 dias do programa Cidadão, porque ela fez a conta, e não é porque eu estou dando 10 dias a mais ou 6 meses que a gente vai resolver ter filho, né? A gente tem filho por outras razões. Então, é muito legal ver esse tipo de iniciativa, né? Eu vejo as empresas também mais abertas a políticas mesmo, né? Como eu posso rever minha política de deslocamento, se a pessoa vai de um lugar para o outro, como que eu... então se ela tem preferência a escolher um outro lugar não tão longe, né? Eu ajudo realmente o companheiro ou a companheira também conseguir um outro emprego, né? Então a gente vai vendo uma série de políticas, flexibilidade de horário de entrada e saída, né? E a gente, algumas estão há muito tempo sem concurso, né? Mas empresas que tinham concurso foram olhando os seus concursos, como que eu posso mudar algumas regras, ou como que eu posso olhar, né? Então, a gente vê realmente os números melhorando, mas é um caminho, esse setor em especial, que ele ainda é predominantemente masculino, a gente, sei lá, era antes 20, 80, agora está 30, 70, né? Mas ainda tem muita coisa para ser feita, porque não é simples mudar de uma hora para outra a força de trabalho, mas a gente vê muita coisa interessante nessa parte mesmo de levar a agenda para os seus fornecedores, né? É uma ação que eu vejo também acontecer com mais frequência. Então, muita coisa tem sido feita, muito progresso existe sim, mas não é fácil. Para a gente mudar e tudo, demora um pouquinho, por isso a perseverança, por isso o conjunto da obra, né? Todo mundo me pergunta
qual que é a bala de prata para a gente acabar com o problema? Não tem, né? Então não tem uma receita mágica. Essa é a boa notícia, mas a má notícia é que não vai chegar lá se não fizer esforço e não trabalhar em muitas frentes ao mesmo tempo. A Patrícia está falando, comentando aqui que falta política de formação de líderes no Brasil. Você concorda? Você acha que Eu talvez... acho que a gente precisa... eu vi alguns comentários anteriores que falava realmente de 50 a 50 na política, né? Então, assim, a gente acredita, sim, que falta muito investimento, né? Que os fundos partidários têm que ser aplicados realmente para capacitar mais mulheres na política, né? Que a gente tem uma enorme oportunidade. E mesmo na liderança corporativa, né? É recente, de 3 anos para cá, que a gente vê algumas formações específicas, né? E daí eu, como mulher mínima, às vezes vou falar assim, mas por que eu preciso de um treinamento específico para liderar? Eu quero liderar, né? Como muita gente quer. Mas acontecem com mais frequência. E às vezes quando a gente tem alguns espaços seguros para falar disso, é muito enriquecedor, né? Por exemplo, eu tenho um testemunho que eu nunca vou esquecer. Uma das poucas empresas que implementou esses programas para mulheres na liderança, que conectou então esse grupo de mulheres, que eram poucas que estavam na liderança, acho que eram 30 mulheres, e ao criar essa sintonia entre essas mulheres, até assuntos como assédio sexual foram descobertos e foram endereçados, né? Então eu acho que a gente vai publicar agora em em julho, um estudo qualitativo das poucas empresas que têm esses programas de mulheres na liderança, né? Então, com certeza a gente precisa de muito mais. A gente tem pouco e é fundamental, sim, criar esses espaços seguros e fazer esse investimento, né? Por que elas não estão se interessando por isso? Por que elas não estão chegando lá? E daí, quando eu faço essa pergunta, uma das respostas vai ser, eu estou dando treinamento, e o treinamento, às vezes, não é simplesmente um conteúdo técnico, mas é como que eu navego nessa rede, como que eu realmente consigo entrar no sistema, né? Como que eu posso realmente ter uma vaga, ser reconhecida, ter recursos, né? Então, é fundamental. Porque uma questão também é a remuneração, né? Porque acho que uma realidade também é mulheres ocupando o mesmo cargos que homens, recebendo menos, não? Sem dúvida, a gente também lançou o ano passado uma ferramenta que é um guia e uma planilha Excel para que as empresas possam olhar a questão da remuneração, né? E muitas vezes, quer dizer, eu nunca conheci, acredito que isso não existe, alguém que tenha uma tabela diferente para pagar homens, mulheres, pessoas negras ou pessoas brancas, né? Mas por que acontecem essas diferenças, né? Tipo, muitas empresas têm faixa, né? Então, se eu sou uma jornalista, eu ponho de 100 a 120, né? Se eu sou uma contadora, eu posso ganhar de 120 a 140, né? E daí, para eu determinar se eu vou te trazer por 120 ou por 100, eu vou olhar seu último salário. Se eu tenho essa metodologia e o mercado tem diferença salarial, eu vou perpetuar a diferença, porque eu vou olhar o seu último salário para ver onde você vem, entra em 100 ou 120, né? Então, tem essa parte. Tem uma parte que é negociação mesmo. Entre as mulheres, o apetite para negociar salário é menor na média, né? Ao mesmo tempo, também, se a gente é uma negociadora muito agressiva, as pessoas tendem a se implicar mais, né? Porque falam, quem é ela para achar que pode vir aqui e dizer que quer ganhar mais, né? Então, a gente normalmente não faz esse julgamento com os homens. E aqui somos mulheres e homens fazendo esses julgamentos, né? Então, é fundamental reconhecer que mesmo sem a intenção, a diferença salarial existe na maioria dos lugares. E se você não mede, você não tem direito de dizer que não tem diferença salarial, né? E diferença salarial também vem a ser, se você é uma pessoa super qualificada e ainda está no cargo de coordenadora e está fazendo a mesma coisa que uma outra pessoa como gerente faz, eu também estou pagando você menos, por mais que em coordenadora o seu salário seja correto. Mas o fato de que você está fazendo mais do que coordenadora também é uma maneira de te pagar mal, né? Ou de te pagar abaixo. Então, é fundamental olhar. As pessoas ficam morrendo de medo. Não, agora eu vou ser processado se eu dizer que tem diferença salarial aqui. É diferença salarial não intencional, mas se você não mede, você não descobre a verdade, você não pode pensar o que você pode fazer. Por exemplo, tem empresas que disseram, aqui a gente não vai mais trabalhar com essa coisa de que eu faço a proposta e você dá uma contra-oferta, né? Porque senão eu vou sempre permitir isso. Então, essa foi uma ação, por exemplo. Tem empresa que descobriu, foi lá e imediatamente corrigiu, né? E falou, vamos prestar atenção.
Isso não faz sentido. E a gente pode pensar pela nossa lógica do privado mesmo, né? A gente foi educado para pensar, eu quero conseguir a melhor coisa com o menor preço possível, né? Tem um videozinho nosso que é um engraxate homem e uma engraxate mulher em Nova York, ali com uma cadeirinha no meio da rua, e um fala, eu cobro 75 centavos e o outro cobra $1, tá? E daí as pessoas falam, não, mas por que vocês cobram diferente, né? E daí muita gente fala, se vocês fazem o mesmo serviço, você também engraxa tão bem, eu vou fazer com você. Prefiro pagar 75 centavos do que $1, né? E daí ela fala, então você está me roubando, né? Então, você deveria pagar a mesma coisa, né? Então a gente precisa mudar mesmo a lógica. Mas se a gente não assume que é um problema, não vai para frente, né? Eu estou vendo que a gente está no final aqui e eu já sei que live acaba na hora. Exatamente. Infelizmente, por restrições da plataforma, a gente não pode estender esse papo, que certamente a gente estenderia por bastante tempo. Só as questões que têm chegado aqui do público são grandes. Mas a gente tem que encerrar. E aí, só para fechar, eu perguntaria se você já citou um livro, mas perguntaria se você indica algum livro, alguma palestra, um filme, um vídeo, que você acha que trata bem as questões que a gente conversou aqui hoje. Olha, eu acho que tem um livro que me marcou muito, que é O Diário de Bitica, que é a história da escritora Carolina de Jesus, tá? Então é um livro que dá para comprar até pelo iBook, agora que a gente não está podendo ir na livraria para quem tem iPhone, né? É uma história impressionante, é uma escritora maravilhosa, né? Que foi reconhecida, mas que teve uma vida tão sofrida, né? E que não usufruiu da qualidade da sua escrita. Então, para mim, ela é um retrato muito verdadeiro, é uma história que me marcou bastante. Eu amo o livro da Michelle Obama, acho que a gente tem seriados maravilhosos, né? Mas eu deixaria esse da Carolina de Jesus. E eu tô lendo um livro também agora que eu não cheguei no final, mas que é uma escritora brasileira do Ceará, chama Emília Freitas, é A Rainha do Ignoto. É uma história do Nordeste, tem uma série de fantasias, mas é uma história que fala muito das mulheres. Eu tô na metade, eu tô amando. Deixo aí para vocês também, para a gente prestigiar as nossas escritoras maravilhosas brasileiras. Adriana, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Obrigada mesmo por ter compartilhado aqui com a gente tanta informação e reflexões importantes. Imagine, eu que agradeço e conto com cada uma de vocês. O site da ONU Mulheres, a Bel colocou aí. Ai, que bom que você está aí, Bel, para digitar. A Bel é nossa assessora de comunicação da ONU Mulheres, tá? Então ela colocou aí o site, o e-mail da ONU Mulheres. Bel, talvez você pudesse digitar aí o e-mail da ONU Mulheres, mas é onumulheresbrasil@unwomen.org. Então, nos acompanhem, entre em contato. Eu vi que tinha gente que falou que quero fazer parte, né? Para as empresas, é a plataforma. Como pessoa física, é acompanhar o que a gente posta e ajudar a gente a reverberar toda essa informação, tá? Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você. Até logo. Bom, tchau para todas e todos. Obrigada.